Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Irmãos, o Senhor estava na casa de Simão, o leproso. É claro, é óbvio que era o apelido do Simão, porque não há um leproso que continue leproso na presença do Senhor. Ele era um ex-leproso, mas ficou aí o apelido. E uma mulher veio, aproximou-se do Senhor com um vaso, com um perfume, um unguento raríssimo, caríssimo, e derramou sobre a cabeça do Senhor. No Evangelho de Mateus e Marcos diz ser uma mulher. No Evangelho de Lucas diz que era uma pecadora. No Evangelho de João diz que era Maria, irmã de Lázaro. Não importa a identidade dela. O que importa é a atitude que ela tomou. Uma atitude de verdadeira adoração ao Senhor. Para Deus não importa quem você era, se era pecador ou não, se era irmão de alguém ou não, se era um ilustre desconhecido. O que importa para Deus não é o que você era e nem muito menos o que você fez, mas sim o que você está fazendo atualmente. É isso que importa para Deus. O que importa é o arrependimento, a mudança de coisas erradas do passado. O que importa é aquilo que você está praticando no presente momento. Esqueça o passado, seja passado bom ou ruim, e obedeça a palavra do Senhor. Avance para o alvo. A palavra de Deus registra em Ezequiel que o ímpio, se arrepender, ele será salvo, mesmo que seja no último minuto. É claro que o galardão é diferenciado, mas a salvação é um direito. E o justo, mesmo que tenha muitos serviços prestados ao Senhor, se desviar no final, se perderá. Nós recentemente pregamos um exemplo, o caso do rei Manassés, que fez tudo errado e se converteu, e do rei Josias, que fez tudo certo e se perdeu. O que importa é o que você está fazendo agora. Aquela mulher, ela guardou e entregou algo de muito valor para o Senhor. E mais um exemplo para nós que temos pregado essa semana toda. Ela não pediu nada em troca. Ela não derramou o bálsamo sobre o Senhor, falou: Senhor, abençoa minha vida. Senhor, cura aqui essa minha enfermidade. Senhor, converta minha família. Senhor, me prospera. Não. Ela despejou num ato de amor. Ela o fez por fé. Ela o fez por amor ao Senhor e não por interesse. Irmãos, nós devemos fazer para Deus, por amor a Deus, por fé em Deus, por fé, amor a Deus, a sua obra e as suas ovelhas, aos próximos, né? E não só para receber algo em troca. Receber você vai receber, é uma consequência, é promessa de Deus, tudo que semeamos, colhemos. Mas não faça só visando isso, faça por amor a Deus. Aquele que semeia, aquele que faz, esperando a colheita, ele vai colher. Mas aquele que faz por fé e amor, ele colhe e colhe ainda multiplicação. A palavra mostra que aqueles que fizeram para Deus e nada pediram, tiveram não só a colheita, mas tiveram multiplicação. Então, quando fizer a Deus, faça e dê o seu melhor, mas faça por amor
a Deus e a sua obra. Nós sabemos que receberemos a colheita, mas receberemos muito mais. Receberemos multiplicação se fizermos por fé e amor a Deus e amor à sua obra. As bênçãos nos alcançarão. E aqui no versículo 8 e 9 diz: e seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: porque esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Falta de entendimento dos discípulos do Senhor. Nós somos discípulos do Senhor e muitas vezes falta-nos entendimento. Eles estavam dizendo que era desperdício, irmão, misericórdia. Tudo que fizermos para Deus e para a obra de Deus tem muito valor. Jamais vai ser um desperdício. E mais valor do que aquilo que nós fazemos para qualquer outra pessoa, mesmo aos pobres. Então, irmãos, esse é um entendimento muito rico que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer essa noite. Ou seja, vale muito mais tudo que você fizer a Deus do que a qualquer outra pessoa, mesmo os pobres, né? Os discípulos e muitos sempre associam as coisas do dinheiro. Isso vale muito. Se vendesse, pegasse o dinheiro, ajudasse os pobres. E ainda usam os pobres como desculpa. Irmãos, tem pessoas que roubam a Deus e diz que o faz para ajudar os pobres. Pastor, eu não dou dízimo porque eu ajudo uma entidade aí, eu ajudo os pobres. Irmão, você está ajudando os pobres, está ajudando alguém com dinheiro roubado de Deus. Primeiro, cumpra aquilo que é vontade de Deus. Entregue aquilo que é para Deus. E depois, você vai fazer as demais coisas. Há muitas pessoas que pensam que em fazer o bem. Pensam que fazer o bem é fazer muito para os pobres. Até fazem, mas não fazem nada para Deus. Não fazem a vontade de Deus. Tem, irmãos. Tem algumas crenças, religiões, seitas, que são conhecidas por fazer as coisas aos pobres, por fazer as pessoas, mas ninguém vê que elas não fazem aquilo que é vontade de Deus e não fazem para Deus. Esse entendimento é que o Espírito quer nos trazer hoje. Muitos, enganados pelo enganador, mantêm o pobre na pobreza, financiam e mantêm pobres acomodados na pobreza. Nós temos que ter esse discernimento, esse entendimento. Nem sempre ajudar o pobre é um bem para o pobre. Muitas vezes você está financiando, sendo um cúmplice de um comodismo na pobreza. Mas quando você faz para Deus, nunca há erro. Há muitos pobres cuja pobreza é tratamento de Deus, para que se convertam e para que deixem de ser pobres. Tanto pobres materiais e pobres espirituais. Porque a maior pobreza é a pobreza espiritual. É aquele que não tem o Evangelho, é aquele que não tem Jesus. Faça pelos pobres. Temos que fazer pelos pobres, pelo próximo. Quando for emergencial e não permanente, irmãos. Se você está sempre ajudando um determinado pobre e ele não muda a situação dele, você está financiando essa estagnação. Entendo, irmãos. Nós pregamos no domingo sobre o filho pródigo. O que fez o filho pródigo se converter, se arrepender, voltar para a casa do pai? O que o fez tomar uma nova posição, mudar? Foi a pobreza. Ele recebeu toda a herança, viveu dissolutamente, gastou tudo, passou fome, foi humilhado, queria comer comida de porcos e não lhe davam. E essa situação fez com que ele meditasse, se arrependesse, mudasse e voltasse para a casa do pai.
Imagine, se você, no auge desse tratamento de Deus, fosse ajudar o filho pródigo, o que ia acontecer? Iria permanecer no erro, iria permanecer fazendo aquilo que estava estagnando a sua vida. Nos vem à memória o milagre, a bênção sobre a mulher hemorrágica. Quando é que ela buscou o Senhor? Quando é que ela se esforçou no meio da multidão? Depois de ter gastado tudo que tinha com os médicos. Porque se ela tivesse um pouco mais de recurso, ela ia procurar um outro médico. Não, eu vou lá para o Sírio-Libanês. Não, eu vou lá em Cleveland agora, tem dinheiro ainda. Mas ela só buscou o Senhor, só se esforçou no meio da multidão quando acabou os seus recursos, quando ela tinha gastado tudo com os médicos. Então, muitas vezes, irmãos, nós, pensando estar ajudando e fazendo bem, nós estamos fazendo com que a pessoa permaneça estagnada, acomodada, e não busque a Deus, não busque a direção de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, e mude a sua situação. Você, desde criança, ouviu, não é, que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. É mais ou menos essa direção. Então, faça pelos pobres, mas quando for emergencial e não permanente. Entenda, a maior pobreza é a pobreza espiritual. Aquele que não busca, porque um pobre, seja qual for o pobre, se buscar a Deus com empenho, se buscar a Deus com amor, Deus muda a situação dele. Agora, se tiver alguém financiando, se tiver alguém alimentando aquela situação, não vai buscar Deus. Dificilmente vai buscar Deus. Só Deus faz o pobre deixar de ser pobre. Nós temos que meditar, irmãos. Não é a direção que nós deixemos de ajudar, mas até que ponto você está ajudando, até que ponto você está atrapalhando, até que ponto você está interferindo no plano de Deus, na correção de Deus, no tratamento de Deus e na bênção futura de Deus sobre essa pessoa. Analise, irmãos, analise. E aqui no versículo 10 e 13 diz: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento, para o meu sepultamento. E em verdade eu vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Ou seja, ninguém vai esquecer o que essa mulher fez por mim, porque vai ficar registrado nesse evangelho. O Senhor Jesus disse aos discípulos: não a critique, ela será lembrada por toda a eternidade pelo que fez a mim. E nós hoje, 2000 e poucos anos depois, estamos lembrando desse ato de amor que ela fez ao Senhor. Ela fez o melhor para o Senhor, antes de fazer aos pobres. Entenda, irmãos? Antes de fazer aos pobres. Quem faz a um pobre uma situação emergencial, está fazendo para Deus. A palavra diz isso. Se você fizer um pobre que está numa situação emergencial de desespero, você está fazendo para Deus. Mas se você faz a um pobre acomodado, está sendo enganado pelo inimigo. Nós temos que ter esse discernimento. Irmãos, 1, 2, 3, passou disso, irmão, está errado. Passou disso, não vai contribuir para o bem dessa pessoa. E nós temos que fazer o que fez. Ela podia ter vendido unguento e podia ter dado esmola aos pobres, ajudado aos pobres. Mas ela guardou e deu para o Senhor. Ela teve um entendimento que nós precisamos ter. Um entendimento que agrada a Deus. Um entendimento que tem vários exemplos na palavra de Deus.
Veja aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, texto muito pregado por nós. Irmãos, não é errado fazer aos pobres, ou a outras pessoas, ou à família. O que não está correto é não fazer primeiro para Deus, irmão. Deus em primeiro lugar. Deus tem que ter a prioridade. Diz assim, 1 Reis 17, 8. Então veio Elias, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disto primeiro, fala para o seu irmão do lado, primeiro, para mim, um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Irmãos, por que Deus enviou Elias para ser sustentado por uma viúva que estava morrendo de fome? Por que Deus não enviou Elias a um palácio, a uma casa de alguém rico naquela cidade? Sabe por quê? Porque Deus tinha um plano para acabar com a pobreza daquela mulher. Deus tinha um plano para acabar com a fome dela. Por isso Deus mandou. Esse plano tinha um grande segredo espiritual. Segredo que o Espírito Santo de Deus já nos revelou e está enfatizando hoje. Segredo que nós devemos saber para ter a multiplicação como ela teve, para ter bênção como ela teve, para deixar de ser pobre como ela deixou. Entenda, irmãos, o segredo para se ter a bênção, multiplicação de Deus, é antes de fazer para você, de fazer para os pobres, de fazer para a família, de fazer para outros. Faça primeiro para Deus. Faça primeiro para a obra de Deus. Esse é o segredo. O segredo é priorizar a Deus, priorizar a obra de Deus, fazendo o melhor. E Deus fará com prioridade o melhor para você. Esse é o segredo. E como é difícil até para o povo de Deus, os discípulos do Senhor, fazer isso. Os discípulos falaram: por que ela não vendeu e entregou o dinheiro ou comida aos pobres? Porque não tinham esse entendimento que tem que se fazer primeiro para Deus e fazer o melhor para Deus. Entenda, é um segredo, irmão. Você quer prosperidade, você quer bênção? Faça primeiro para Deus. Não que Deus precise, mas Deus quer ver o amor que você tem por Ele. Deus quer ver a fé que você tem por Ele, pela obra dEle. Deus quer ver que você está à disposição dEle, o honrando. Deus honra a quem o honra. Deus serve quem o serve. Deus investe mais em quem crê, o ama e prioriza. Falar que ama a Deus acima de tudo é fácil. Mas falar e mostrar com atitudes, só quando você colocar Deus no topo da sua agenda.
não é passando outras coisas diante de Deus, é não pondo compromisso diante de Deus. Seu primeiro compromisso é com Deus, porque o primeiro compromisso de Deus é com você. Entendam, tem pessoas, irmãos, que passam a vida toda servindo pessoas, servindo um familiar, até por uma necessidade, um familiar enfermo. Quantas vezes já ouvi: pastor, eu estou servindo a vida toda aquele meu parente, aquele meu isso, que tem esse problema, que está enfermo. Se tivesse servido primeiro a Deus, essa pessoa estaria curada, estaria liberta, estaria próspera. Deus quer ver isso, irmãos. É assim que se prova e se demonstra que ama a Deus acima de todas as coisas. Não tem outro jeito. É priorizando a Deus. Tem um versículo que você sabe de cor e salteado. Mateus 6,33. Quem conhece Mateus 6,33 aqui? E o que diz lá? Buscar em último lugar a Deus e o seu reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso? Esse é o segredo. Priorizar a Deus. Olha, eu não posso porque eu vou louvar meu Deus. Eu não posso porque eu vou ouvir a palavra do meu Deus. Não, mas você é antissocial. Não, eu amo meu Deus. Pode pôr o rótulo que for. Eu amo meu Deus, eu priorizo meu Deus. Porque quando eu priorizo meu Deus, Deus vai te abençoar, você que está me criticando aqui. Antes de servir aos pobres, antes de servir a família, sirva a Deus. Priorize a Deus. Não é errado servir e ajudar quem precisa. É bom, isso agrada a Deus. O que é errado é não servir a Deus antes. O que não é certo é não servir a Deus primeiro, é não priorizar a Deus. Ele fala que ama a Deus acima de todas as coisas, ama nada. Põe qualquer coisa diante de Deus. Aquela viúva, ela podia ter comido primeiro e depois ter dado o que sobrou, o que sobrasse, ou parte ao profeta. Mas não era a vontade de Deus. Ela não estaria fazendo a vontade de Deus. Ela não traria a multiplicação para a vida dela. Irmãos, por que o profeta falou, faze o primeiro para mim? De graça. Ele estava faminto, ele era ganancioso. Estava querendo explorar a viúva? Não, porque ali estava o segredo da multiplicação dela. Se ela fizesse primeiro para o homem de Deus, que representava a Deus, a vontade de Deus, ela estaria demonstrando fé e amor a Deus, e teria multiplicação. Esse é o segredo, irmão. Esse é o segredo. Servir primeiro a Deus. Colocar Deus como prioridade. Mostrar que você ama a Deus acima de todas as coisas, não só da boca para fora, mas nas atitudes. Esse é o segredo, irmãos. Esse é o segredo. E é por isso que o profeta falou, fazei primeiro. O profeta podia ter dito, olha, come aí com seu filho e me dá uma parte. Ele não falou isso, falou primeiro, porque essa é a direção de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o segredo para você deixar de ser pobre. A pessoa, se tivesse um discípulo do Senhor que falou, por que não vendeu o bálsamo e entregou o dinheiro a ajudar seus pobres? Se tivesse uns discípulos do Senhor ali presentes, sabe o que ia falar? Onde já se viu um homem de Deus explorando essa viúva faminta, moribunda? Onde já se viu? Esse homem de Deus não tem coração, não quer ajudar. Em vez de trazer dinheiro para ela, em vez de trazer comida para ela, ainda está pedindo o último sustento dela. Sabe por quê? Porque não tem entendimento, não conhece a Deus. Não sabe que quando se serve a Deus, há multiplicação, há bênção. Esse é o segredo. Nós estamos na campanha da pesca maravilhosa. Mas como aconteceu a pesca maravilhosa? Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelho do apóstolo e médico Lucas,
capítulo 5, versículo 1. Irmão, se você não fizer primeiro para Deus, não vai demonstrar fé e amor a Deus. E olha, irmão, não vai ter multiplicação. Você vai ter uma colheita aqui, lá, mas se você quiser prosperar, se você quer agradar a Deus, faça primeiro a Deus. E não apresente nenhuma lista de reivindicação. Tem um outro detalhe aqui. Essa viúva, ela pediu alguma coisa ao Elias? Olha, primeiro, eu vou fazer primeiro para você, tá? Mas você vai ter que encher a minha geladeira, né? Vai ter que orar para Deus, encher minha geladeira, encher meus armários, me dar multiplicação. Eu falo, Senhor, eu estou entregando aqui o último sustento ao teu servo, ao teu profeta, Senhor. Oh, Senhor, abençoe minha vida, prospera minha vida, Senhor. Foi isso que ela fez? Não pediu. Irmãos, você vai ver exemplos de multiplicação na Bíblia, exemplos de fé, que as pessoas faziam primeiro para Deus, obedeciam, faziam a vontade de Deus e não pediam. O que Abraão pediu para Deus? Nada. Inicialmente nada. Nem um filho. Depois Deus viu e prometeu o filho a ele. E nem pediu para Deus preservar o menino quando Deus pediu para levá-lo ao sacrifício. Oh, Senhor, é o meu único filho, estou com 100 anos, Senhor, foi o Senhor que me deu, preserva o garoto. Abraão fez isso. Ele obedeceu, não pediu nada, irmãos. Não pediu nada. Nós vimos a viúva pobre, que deu tudo o que tinha. 2 moedas, todo o seu sustento. E o que ela pediu para Deus? Nada. Mas Deus viu a fé e o amor que ela tinha. Mas veja aqui o segredo da pesca maravilhosa. Um dos, né? O principal é obedecer à palavra do Senhor. Sem a palavra do Senhor, você vai pescar a vida toda e não vai pegar nada, né? Nem uma tilapiazinha, nem um mandizinho, né? Lucas 5:1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão obedeceu e teve uma pescaria esplêndida chamada pescaria ou pesca maravilhosa. O Pedro obteve a melhor pescaria da sua vida, porque obedeceu a palavra, é claro, mas também porque antes ele serviu ao Senhor com aquilo que ele tinha de muito valor. Ele serviu ao Senhor com o seu barco. Serviu e não pediu nada. Mais um que não pediu nada. Mas o Senhor viu a necessidade dele. E o Senhor falou, vai a mar alto. Ô Senhor, eu estou te emprestando o barco para o Senhor pregar. Mas Senhor, me dá direção aí para eu pescar. Ô Senhor, me manda recurso. Foi isso que fez o Pedro? Não. Ele cedeu o barco, ele serviu ao Senhor. Esse é o segredo, irmãos. Dar, servir primeiro a Deus por fé, por amor a Deus e à obra de Deus. Se você assim o fizer, vai receber multiplicação na sua vida. Dar a Deus é emprestar, irmãos. É emprestar. Porque Deus sempre devolve mais. E dar a Deus também é devolver. Porque se você quer que Deus cuide da sua família, sirva-o primeiro. Eu aprendi isso, irmão. Eu aprendi isso. Quer receber multiplicação de Deus? Faça primeiro para Deus. Faça primeiro, irmão. Eu luto e procuro sempre priorizar a Deus, a obra de Deus. Seja o que for, irmão. Seja o compromisso que for, seja a festa que for, só
não priorizo mesmo quando não tem condições físicas. Mas se tiver, dá vontade até vir de maca e vir servir o Senhor. Fazer primeiro para... Porque eu sei que quando eu faço isso, Deus me serve. Priorize-o. Ponha Deus em primeiro lugar, irmãos. Não se junte àqueles que colocam um monte de desculpa, irmãos. Não ponha ninguém em compromisso nenhum antes de Deus, se você quiser receber mais dele. É um preço a ser pago. Deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Deixe os mortos cuidar dos mortos, dos seus mortos, diz o Senhor. Segue-me, deixa lá. Mas enterrar o pai é coisa sagrada para determinadas culturas. Deixe os mortos, enterrar os seus mortos. Vem e segue-me. Mas, Senhor, eu tenho um monte de compromisso, tenho que acertar isso. O Senhor Jesus falava, segue-me. E seguiam. Levi seguia, Pedro, largavam tudo e seguiam o Senhor. Nessa mesma pescaria maravilhosa, abundante, eles largaram tudo para seguir e servir o Senhor. Irmãos, largaram tudo. Tiveram a melhor pescaria, a melhor pesca da vida deles. E logo em seguida, fizeram aquilo que Deus ama. Largaram tudo e foram ser pescadores de alma. Entendo, irmãos. Não temas. De agora em diante será pescador de homens. Diz ao Senhor aqueles que se viram. Largaram tudo lá, irmão. O pessoal que ficou lá se deleitou, né? Vendeu, comeu a beça. Entendo, irmãos. Não ponha ninguém em compromisso nenhum antes. Priorize a Deus. Não é só fazer para Deus, irmão. É fazer primeiro para Deus. Faça primeiro para mim, diz o profeta. Às vezes eu fico triste, e Deus também fica triste, quando as pessoas inventam um caminhão de desculpa e deixam Deus para trás. Medita nas suas atitudes, irmãos. O Espírito Santo é que está falando com você. Você não está deixando Deus para trás aí, não está colocando outras coisas antes de Deus. Não está colocando outras prioridades. A mulher que serviu o Senhor, sabe o que aconteceu com ela? O Senhor ressuscitou o irmãozinho dela, que era o Lázaro. Irmãos, eu creio que eu estou curado, porque eu procuro colocar Deus na frente de tudo. Procuro colocar Deus na frente de tudo. Né? Da obra do Senhor. O primeiro mandamento, irmãos, não é brincadeira. O primeiro mandamento é sério. Não é só falar, irmão, é praticar. Amar Deus acima de todas as coisas significa priorizar Deus. Primeiro Deus, depois isso. Primeiro Deus, depois aquilo. Primeiro Deus, depois aquilo. Essa é a vontade de prioriza Deus. Faz o primeiro. Aquela viúva só teve multiplicação porque fez primeiro para Deus. O Pedro teve a pescaria porque serviu primeiro o Senhor, sem pedir nada em troca. Serviu com o barco. Não é errado pedir, dar-se-vos-á, temos que pedir. Mas nós temos que servir ao Senhor. E aí o Senhor nos servirá com o melhor. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que são enganadas pelo inimigo, porque elas deixam Deus de lado ou para trás, para servir pessoas. Pastor, mas ele está doente, ela está doente, e ele está com problema disso e com problema daquilo. Está certo, irmão, mas sirva a Deus, que Deus o livra, que Deus o cura, que Deus o liberta. Agora, se você deixar de servir a Deus, priorizar a Deus, para ficar fazendo isso, está errado. Os pobres, os necessitados, nós sempre teremos, como diz o Senhor Jesus. Mas a mim, demonstre o seu amor por mim. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus.